Oi, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírito Semeador. E vamos assim, elevando nosso pensamento, pedindo a Deus nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos envolva, nos dê sustentação nesta palestra de hoje, que possamos tirar todo o proveito possível e necessário para as nossas vidas, que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que Deus nos ilumine e nos dê sustentação e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja. Então, hoje, para quem não me conhece, meu nome é Ivone e o tema de hoje é os trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2. Então, o que é os trabalhadores da última hora? Nós temos aqui no nosso Evangelho, que diz que os trabalhadores da última hora é semelhante a um proprietário que saiu a buscar trabalhadores para a sua vinha. Tendo saído cedo, combinou um salário por dia e retornou mais tarde na praça, onde havia vários desocupados, e disse-lhe: ide trabalhar na minha vinha e vós darei o que é justo. E eles foram. Saiu outra vez mais tarde e fez o mesmo. E bem mais tarde saiu e achou outros que estavam e perguntou-lhe: por que ninguém os assalariou? E eles responderam: porque ninguém nos chamou. Então ele também mandou irem à vinha dele, que ele pagaria o salário. Então, no fim do dia, ele chamou o seu administrador e disse: paga o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. E os primeiros que chegaram acharam que iria receber mais. Então o proprietário disse a um deles: toma o que é seu e vai-te embora, pois quero dar ao último o mesmo que paguei a ti. Então, normal que ele falasse isso, pois as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumem. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, assim como os outros trabalhadores, mas para isso é importante que se tenha conservado a disposição com boa vontade, aguardando a sua chamada, que o atraso não seja fruto da sua má vontade ou da preguiça. Se estava aguardando a chamada e era trabalhador, apenas faltava o que fazer. Mas o mercenário, o que trabalha somente pelo dinheiro, o seu único objetivo, sua única aspiração é receber o salário. Então, o verdadeiro operário, aquele artista, aquele que trabalha por amor à arte, ao seu trabalho, ele se doa mais, se dedica ao seu trabalho com amor, com dedicação. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos, aos escravos do dinheiro e ao operário do progresso. E o materialismo, a ganância do ouro, na época, arranjaram mais escravos do que a vinha. Arranjou os seus obreiros. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Então, na parábola da vinha, não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade e ainda mais da permanência do obreiro até o fim da sua obra, do seu trabalho. Muitos que trabalharam desde a manhã até a noite não mereceram um salário maior, porque os que trabalharam menos hora, a qualidade do seu trabalho foi muito melhor, a sua dedicação ao trabalho. Então, esta parábola, ela dirige-se muito bem também aos espíritas. Quanto deles andam por aí sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo coisas contraproducentes e ao mesmo tempo abandonando seus interesses pessoais, seus deveres,
da família, seus deveres da sociedade. Então, como diz na parábola do festim também das bodas, que os reinos do céu é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, ele mandou chamar os convidados. Muitos deram desculpas e não puderam comparecer. Uns iam para a sua vinha, outros iam para o seu trabalho, outros tinham obrigações a cumprir. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus chamou em primeiro lugar para o conhecimento de sua lei. Os convidados do rei são os profetas que convidaram os judeus para seguir os caminhos da verdadeira felicidade, mas cujas palavras de felicidade foram poucas ouvidas, cujas advertências foram desprezadas. Outros convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar dos seus campos, dos seus negócios, representam as pessoas mundanas pelas coisas materiais, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Foi aos judeus que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Então, a primeira revelação ocorreu através de Moisés, que recebeu no Monte Sinai o decálogo dos 10 mandamentos, que era um objetivo de refrear os instintos dos povos, que naquela época tinham muitas desavenças. Então, Jesus mandou os 10 mandamentos. Deus mandou os 10 mandamentos para que pudessem ser cumpridos. E foram, então, convidados a uma reflexão de ordem espiritual. Mas isso também significava o abandono de inúmeras vantagens de ordem material. Portanto, o chamado não foi atendido. Mais uma vez, os emissários do rei foram os profetas e missionários encarregados de despertar as criaturas para a prática do bem. E a segunda foi então que Jesus veio para chamá-los à observância da lei e para dar-lhes novos horizontes da vida futura. Os primeiros que foram chamados, mais uma vez, repeliram as palavras do Mestre e ainda o sacrificaram. Alguns demonstraram interesse e acolheram o convite. E é o caso de Paulo de Tarso, Barnabé, Lucas, Timóteo, outros que foram os fiéis portadores da Boa Nova. Então, a terceira chamada. Estes foram chamados todos que queriam ouvir, todos que tinham ouvidos para ouvir, independente de raça, de crença, de cor, rico, pobre, todos foram chamados. Estes foram os trabalhadores da última hora. Quem foram eles? Os espíritas, que tendo sido chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, mas o importante é que à medida que foram chamados, eles foram atendendo esse chamado. Assim como disse Jesus, muitos serão chamados, mas pouco os escolhidos. Porque existe uma outra ordem também de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Eles se encerram entre 4 paredes, não trabalham, não estudam, não leem e passam a vida sem nada a produzirem. É uma pena. Quantos espíritas que poderiam estar aí se dedicando às obras do Cristo, médiuns. Mas, independente de qualquer coisa, não basta ser seguidor de uma determinada crença religiosa para fazer jus ao reino dos céus. Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, não basta dizer sou espírita. É necessário vestir a túnica nupcial, ou seja, ter pureza no coração e cumprir os preceitos da lei de Deus, que diz, fora da caridade, não há salvação. Então não basta dizer sou cristão, sou espírita e não exercitar
a caridade, o amor, o perdão, virtudes que levam as criaturas a conquistarem os reinos do céu e partilharem realmente da felicidade. Então vamos pôr em prática, vamos buscar a renovação através do trabalho, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Tudo que o homem possui de útil, de belo, de grande e de sublime, ele deve ao trabalho, que engrandece a presença no mundo, seja no trabalho material, moral ou espiritual. Mas haja o que houver, vamos ampliar os nossos conhecimentos, intensificando a luta no trabalho, no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podemos ter a certeza que Deus nos sustentará, cobrindo as nossas necessidades da renovação. Nunca paremos, pois a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A ociosidade se transforma e atrai a desordem e o desequilíbrio, atraindo o orgulho, a vaidade e agrava a preguiça, e a preguiça desencadeia todos os males que pode induzir a todos os outros erros, atraindo assim as nossas negatividades, obsessores, a depressão e assim sucessivamente. Então, em todos os recantos, observemos que as criaturas são queixosas, são insatisfeitas, se queixam de tudo, quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhe é confiado, raras pessoas estão felizes com o seu trabalho. A maioria se revolta contra o gênero do seu trabalho. Uns querem trabalhar sentados, outros querem trabalhar na rua, outros querem trabalhar diferente. Aquele que está trabalhando na rua gostaria de estar num ambiente fechado. Aquele que está num ambiente fechado gostaria de estar em um outro campo de trabalho, ao relento, na rua, andando, vendo pessoas, e assim sucessivamente. Mas o problema, contudo, não é o do gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. A oportunidade que nós temos de trabalhar naquilo que Jesus nos indicou para o nosso crescimento espiritual. Se estamos naquele trabalho é porque precisamos daquele para a nossa renovação, para o nosso aprendizado. Então Jesus, quando veio arrancar as pessoas do erro que eles estavam caminhando. Ele trouxe a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço em nossa obra, na obra eterna de amor, sabedoria, na tarefa da dedicação e da humanidade. Seja qual for a dificuldade, vamos conservar a calma, trabalhando, porque em todo o trabalho a serenidade é o teto da nossa alma, pedindo o serviço, que é a solução para os nossos problemas, buscar a nossa construção íntima, nos transformando para melhores e que cada um cresça de dentro para fora e não de fora para dentro, crescendo não só no sentido horizontal das coisas materiais, mas no sentido vertical das coisas espirituais. Então vamos esquecer o onde cheio de perturbação, mazelas, aquele homem velho cheio de defeitos. Vamos buscar hoje de equilíbrio, de luz, harmonia, alegria e amor. A felicidade está no aproveitamento que tiramos dos nossos ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus. A nossa felicidade está dentro de nós, do que nós fazemos. É importante, então, mudar o rumo da nossa vida, buscando se melhorar, aprender com as lições do nosso dia a dia, sem reclamar e sem desanimar. O mau humor não modifica a vida. A irritação não soluciona os nossos problemas. A tristeza não ilumina os caminhos. Vamos endireitar os nossos caminhos e caminhar para o caminho do bem, do amor, da caridade.
Para podermos sentir a influência do Cristo, é preciso retificar esses caminhos em que percorremos, sair da estrada do erro, desfazer as sombras que nos rodeiam e caminhar para o caminho de luz. Somente assim sentiremos a presença de mensageiros generosos que sempre se encontram cada dia, cada momento ao nosso lado, nos dando sustentação. Deus está sempre ao lado de todas as criaturas, principalmente sobre aqueles que passam por agudos sofrimentos na terra, seja de doença, de dor, de nudez, de fome, de frio. Deus está ali com eles. Se Deus permite que sofram, é porque Ele quer o aperfeiçoamento de todos os seus filhos, pois a dor lapida a alma. E nossa alma é como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada para ela se melhorar. Ter consciência de que a dor é consequência de erros passados, os quais requerem reajustes perante a justiça divina. A vida aqui na Terra é passageira, cheia de percalços, sofrimentos, mas é de vital importância para o nosso espírito. Então vamos buscar assim o aprendizado, preparando através dos estudos, conhecimento, nos preparando para o dia de amanhã, quando a morte bater na nossa porta, que estejamos preparados para a grande viagem, porque aí nós vamos responder por tudo que fizemos, pelo bem que deixamos também de fazer. Vamos buscar e executar a prática da reforma íntima, se melhorando dia após dia em busca de um caminho melhor. O caminho palmilhado pelo Cristo é o caminho que brilham as verdades do destino. E que Ele é a luz. Ele clareia os nossos caminhos, o roteiro da nossa vida. Ele, ali está toda a vida de todas as grandes almas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se seguirmos esse caminho, teremos paz, serenidade para o nosso caminhar. E Ele nos guia para o destino, e o destino é a vida eterna, onde reúne as mais perenes felicidades. Vamos ter fé e caminhemos na luz da vida pelo caminho traçado por Jesus. Busquemos as graças de Deus, que são as luzes a nos iluminar o caminho da vida. Quem ama a Deus procura cercar-se de suas obras. Se é cego, fica vendo. Se é surdo, ele ouve. Se é mudo, ele fala. Porque as obras de Deus verificam os nossos sentimentos para nos extasiar com as suas maravilhas. Nós vemos com a alma, com o coração. Então vamos buscar os ensinamentos de Jesus, imitando seus exemplos, pedindo as luzes para nos guiarmos no mundo em que vivemos, pedindo graças e misericórdia para vencermos as lutas e extinguirmos as trevas que nos oprimem. Vamos tirar tudo da nossa mente, do nosso coração e colocar em seu lugar coisas edificantes. Vamos buscar Jesus aonde Ele possa estar e trazer bem pertinho de nós, trazer Ele para dentro de nós, para dentro do nosso coração, onde Ele sempre esteve e que nós nunca percebemos. E assim, que assim seja, e assim vamos fazer uma vibração a todos os lugares carentes e necessitados, pedindo a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos dê sustentação, que possamos levar essa luz em forma de vibração a todos os lugares carentes e necessitados, ao nosso planeta Terra, ao nosso país, aos nossos dirigentes, a todos que estão nos hospitais, carentes e abandonados, a todos que estão nas penitenciárias, nas cadeias, nas FEBEMs, nos abrigos, que possam receber essa luz para o seu caminhar. Vamos vibrar por todos os lares em desacerto, vamos vibrar por todos aqueles que estão nas ruas, nas sarjetas, debaixo das pontes. Vamos vibrar por todos os lares em desacerto, pelos nossos lares, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos e por todos aqueles que caminham conosco. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
dê sustentação a todos. E vamos deixar uma vibração em aberto que o plano espiritual possa levar a mais algum lugar que se fizer necessário. Que assim seja. E agora que já doamos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando os teus ensinamentos e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste. Obrigado a todos vocês que estão me ouvindo e que possamos, à medida do possível, buscar esses ensinamentos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.